Oi, turma, tudo bom? Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai estar vendo um pouco das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados. Então, primeira coisa, vamos relembrar a definição de um estimador, certo? Então, considera um estimador θ-chapéu, né, que é função da amostra. Lembrando, né, o estimador nada mais é do que uma estatística. Estatística é uma função da amostra, ou seja, o estimador é uma estatística que a gente vai utilizar para estimar o parâmetro populacional θ. Então, considerando o estimador θ-chapéu, ele será não viciado para o parâmetro θ se o valor esperado do nosso estimador é igual ao parâmetro θ. Ora, o estimador ele é uma função da amostra, certo? De uma amostra aleatória, né? Essa amostra ela vai ser tirada de uma distribuição de probabilidade, ou seja, cada observação dessa é uma variável aleatória. Se cada observação dessa é uma variável aleatória e o meu estimador é uma função dessas observações, então o estimador também será uma variável aleatória. Então, calcular o valor esperado dele faz todo sentido, tudo bem? Então, o estimador será não viciado ou ele não terá viés se, em média, ele acerta o alvo, né? E o nosso alvo é o parâmetro populacional. E o viés de estimação é simplesmente o valor esperado menos o parâmetro que a gente quer estimar. Então, fazendo uma analogia com um alvo, né? Imagine que nós temos um alvo e que nós queremos acertar o centro desse alvo, certo? O estimador ele é não viciado ou não viesado, não significa que eu estou sempre acertando o alvo. E significa que, em média, certo? Em média, eu vou estar próximo. Eu espero que eu esteja próximo. Eu espero que, em média, se eu pegar uma média das distâncias dos pontinhos pretos para o alvo, eu vou ter acertado. Tudo bem? Então, em média, eu estou acertando o alvo. Ao contrário, o estimador é viciado quando, em média, eu estou distante do alvo, certo? Em média, próximo do alvo, um estimador não viciado. Em média, distante do alvo, é um estimador viciado. Ele tem um viés. Tudo bem? Uma segunda propriedade do estimador é o erro quadrático médio, certo? Que é uma medida de qualidade de um estimador definida como o erro quadrático médio de um estimador é o valor esperado do quadrado da diferença entre o estimador e o parâmetro que eu quero estimar. Ou, uma formulinha mais simples, o erro quadrático médio vai ser a variância do estimador mais o viés ao quadrado. Ora, se ele é igual à variância do estimador, um estimador ser um pouco mais preciso, ele tem que ter a variância pequena, certo? E a gente está interessado também que ele ou tem um viés muito pequeno ou não tem um viés. Isso significa que eu quero que o estimador tenha uma variância pequena e eu quero que, se possível, ele tenha um viés muito pequeno ou que ele simplesmente não tenha viés, certo? Então, quanto menor o erro quadrático médio, melhor vai ser o estimador. Então, se θ-chapéu for não viciado, né, o erro quadrático médio é simplesmente a variância do estimador, né? Tem um termo aqui, o viés ao quadrado. Se o θ-chapéu for estimador não viesado, esse viés é zero e o erro quadrático médio se torna apenas a variância do nosso estimador. Então, com esses dois conceitos em mente, vamos para os estimadores, né? As propriedades dos estimadores de mínimos quadrados ordinários, certo? Então, antes da gente, de fato, calcular a média e variância dos estimadores do nosso modelo, vamos relembrar as suposições do nosso modelo, certo? A primeira suposição, logicamente, né, estamos fazendo a disciplina de regressão linear, então nosso modelo tem que ser linear, né? A gente vai ter uma variável resposta, que vai ser igual a um intercepto, um coeficiente angular, vezes uma variável
explicativa ou independente mais um termo de erro. A segunda suposição também é lógica. Nós temos um modelo, né, uma suposição com modelo linear, e nós temos que ter uma amostra aleatória das observações para que a gente consiga estimar esse modelo, né? Então, a segunda suposição é que nós estamos de posse de uma amostra aleatória, certo? Do par ordenado xi, yi, né? Uma amostra de tamanho n. Terceira suposição, que o valor esperado do erro dado x é igual a zero. E a quarta suposição é a suposição de homocedasticidade, ou seja, que a variância do erro dado x é igual a uma constante, certo? Uma constante que eu estou chamando aqui de sigma2. Então, a variância do nosso modelo é constante, certo? Então, para a gente encontrar os estimadores de mínimos quadrados, né, para montar todo o problema de otimização e de minimização da soma de quadrado dos resíduos, a gente precisa apenas de duas posições, certo? Dentre essas quatro, de que o modelo é linear e de que nós temos acesso a uma amostra aleatória. Então, o nosso problema de otimização é soma de quadrados do resíduo, que é equivalente a minimizar a soma de quadrados do que eu observo menos o que eu estimo, né, que é justamente a definição dos resíduos, que é a mesma coisa que minimizar o que eu observo menos o beta 0 chapéu menos o beta 1 xi elevado ao quadrado. Resolvendo esse problema de otimização, a gente vai chegar de que o estimador de mínimos quadrados para beta 0 vai ser beta 0 chapéu igual a média amostral da nossa variável resposta menos a média amostral da variável explicativa vezes o estimador de mínimos quadrados para beta 1. E o estimador de mínimos quadrados para beta 1 vai ser o S de xy dividido pelo S de xx, certo? Então é o seguinte, pessoal, não é o objetivo desse curso ficar demonstrando para vocês fórmula, certo? Tudo bem? Mas, nesse caso, eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Mostrar para vocês a propriedade da esperança dos estimadores de mínimos quadrados. Para vocês entenderem, certo? E enxergarem a importância das posições e para vocês verem também onde que a gente está utilizando a suposição e que suposição a gente está utilizando. Então a gente vai começar com o estimador de beta 1, certo? Por que a gente vai começar com o estimador de beta 1? Porque o estimador de beta 0, ele depende do estimador de beta 1, tudo bem? Então começa logo com o estimador de beta 1. Qual fórmula de beta 1 a gente vai utilizar, certo? A gente viu que tinha três formas diferentes para calcular o S de xy e temos também três formas diferentes para calcular o S de xx, certo? Então, a mais simples nesse caso, nessa situação, para calcular o valor esperado de beta 1 chapéu é utilizar essa daqui. S de xy vai ser o somatório de xi menos x barra yi, e o S de xx vai ser o somatório de xi menos x barra xi. Tudo bem? Então vamos lá. Valor esperado de beta 1 dado x, certo? O valor esperado vai ser sempre o valor esperado condicional à nossa variável explicativa. Tudo bem? Então o valor esperado de beta 1 chapéu dado x vai ser igual ao valor esperado desse termo aqui, certo? Então, o valor esperado dessa razão dado x. Ora, o que é que significa esse dado x? Significa que eu estou supondo que o x, entre aspas, certo? A variável x, ela é constante entre aspas. A variável x é constante entre aspas. Então, esse cara aqui, ó, depende só de x. Se ele depende só de x, eu posso tirar ele da nossa esperança, porque ele, entre aspas, é uma constante. Então, vai ficar 1 sobre o somatório de xi menos x barra vezes xi, vezes o valor esperado da soma de xi menos x barra vezes yi, dado x, tudo bem? Então, o valor esperado da soma é os valores esperados. Então, esse somatório aqui pode sair da esperança. E
dado x, certo? Xi e x barra é conhecido, né? Entre aspas, ele é conhecido. Então, ele também sai para fora da esperança. Então, a gente vai ficar com o somatório de xi menos x barra dividido pelo somatório de xi menos x barra xi vezes o valor esperado da nossa variável resposta, certo? O valor esperado condicional da nossa variável resposta. Então, utilizando a suposição 1 de que o modelo é linear, dada essa suposição, substituindo, certo? O y e i dentro desse valor esperado, a gente vai ter o valor esperado de beta 0 mais o valor esperado de beta 1 xi mais o valor esperado do erro dado x, certo? Então, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, certo? Então, vou ficar aqui, o valor esperado de beta 0, valor esperado de beta 1 xi, mais o valor esperado do erro. Ok? Agora, beta 0 e beta 1 são parâmetros fixos, ou seja, eles são constantes, eles não variam, eles não têm variabilidade, certo? Então, o valor esperado de uma constante é ela mesma. Então, o valor esperado de beta 0 é beta 0. O valor esperado de beta 1 xi vai ser beta 1 xi. Por quê? O beta 1 é uma constante, ele não varia. E o xi, ele é fixo, certo? Por quê? Porque eu estou supondo que ele é conhecido. É como se, entre aspas, ele fosse uma constante, certo? Então, o valor esperado de beta 1 xi é igual a beta 1 xi. Então, a gente vai ter o seguinte resultado. Beta 0 mais beta 1 xi mais o valor esperado do erro dado x. Tudo bem? E aí a gente vai utilizar a nossa terceira suposição, que é de que o valor esperado do erro dado x é igual a 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, que esse termo aqui é igual a 0, ou seja, ele vai sumir. E a gente vai chegar então que o valor esperado do estimador de mínimos quadrados para beta 1 vai ser igual ao somatório de xi menos x barra, somatório de xi menos x barra xi, que multiplica beta 0 mais beta 1 xi. Vou pegar esse termo aqui, ó, e vou distribuir dentro desse colchete. Então vai ficar esse termo vezes beta 0, esse termo aqui vezes beta 1 x, ok? Agora, beta 0 e beta 1 são fixos, certo? Eles não variam de acordo com o i, né? De acordo com o somatório. Então, esse beta 0, eu posso passar ele aqui para frente desse somatório. E a mesma coisa que esse beta 1 vai passar para dentro desse somatório. Esse x aqui, ó, de qual somatório ele faz parte? Ele faz parte desse somatório, né? Do somatório do numerador. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com beta 0 chapéu, somatório de xi menos x barra, dividido pelo somatório de xi menos x barra, vezes xi. Mais o beta 1, somatório de xi menos x barra, vezes xi, dividido pelo somatório de xi menos x barra, vezes xi. Ora, esse cara aqui, ó, o numerador é igual ao denominador. Ou seja, esse termo aqui é 1. Esse cara aqui é igual a 1. E esse aqui, ó, isso aqui vocês conhecem, né? Ó, isso aqui é um velho conhecido de vocês. Somatório de xi menos x barra, né? A soma das observações, né? A soma dos desvios das observações em relação à média. E a gente sabe, né? Isso aqui veio lá da disciplina de estatística e probabilidade 1, que esse termo aqui, ele é igual a 0, né? Então, como esse termo vai ser igual a 0 e que essa razão aqui é igual a 1, então nós temos que o estimador de mínimos quadrados para beta 1 é um estimador não viciado, ou seja, o valor esperado dele é igual ao parâmetro populacional que a gente quer estimar, igual a beta 1. Então, chegamos que o estimador de mínimos quadrados beta 1 é o estimador não viciado para o parâmetro populacional beta 1, certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para beta 0 chapéu, né? O estimador de beta 0. Então, o valor esperado do estimador de mínimos quadrados de beta 0 vai ser igual ao valor esperado da média amostral da nossa variável resposta
média amostral da nossa variável independente vezes o estimador de beta 1, estimador de μ² de beta 1, dado x, certo? O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, ou seja, isso daqui vai ficar igual ao valor esperado da média amostral da nossa variável resposta, menos o valor esperado da média amostral da nossa variável independente, vezes o estimador do coeficiente angular, beta 1, certo? A média amostral de x, certo? Dentro da esperança, dado que x, né, entre aspas, é fixo, é conhecido, né, a média amostral pode sair para fora da esperança. Então vai ficar o valor esperado da média amostral da nossa variável resposta vezes a média amostral da nossa variável independente vezes o valor esperado do estimador beta 1, certo? E esse cara aqui a gente acabou de calcular e a gente viu que o estimador de μ² de beta 1 é um estimador não viciado, ou seja, ele é igual ao parâmetro populacional que quer estimar. Então a gente tem que o valor esperado do estimador de μ² para beta 0 vai ser igual ao valor esperado de y' menos a média amostral da nossa variável independente vezes beta 1, certo, pessoal? Beta 1. Esse chapéuzinho aqui, ó, não existe. Não existe esse chapéu aqui, certo? Aqui é o parâmetro, não o estimador, tudo bem? Tá errado. Da suposição 1, a gente tem que a média amostral da nossa variável resposta vai ser igual a beta 0 mais beta 1, a média amostral da nossa variável dependente, mais a média amostral, entre aspas, né, do nosso erro, porque a gente não tem uma amostra do erro, mas isso aqui é uma média do erro, né? 1 sobre n, né, 1 sobre o tamanho da amostra, somatório dos termos de erros para cada observação, tudo bem? Então, da suposição 1, a gente tem que isso daqui é verdade, e eu vou substituir isso aqui dentro desse valor esperado. E vai ficar igual a valor esperado de y' vai ser igual ao valor esperado de beta 0, mais o valor esperado de beta 1 x', mais o valor esperado da média dos erros. O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então a gente vai ter o valor esperado de beta 0 mais o valor esperado de beta 1 x', mais o valor esperado da média dos erros, certo? O beta 0 é fixo, uma constante, então o valor esperado de beta 0 é o próprio beta 0. O valor esperado de beta 1 x', beta 1 é fixo, uma constante, dado x, o x' também é fixo, certo? Então o valor esperado de beta 1 x' é o próprio beta 1 x', mais o valor esperado da média dos erros. Ok? Então a gente tem que calcular o valor esperado da média dos erros. Só que a média dos erros que é? É 1 sobre n somatório dos erros das observações. Então eu vou ter beta 0 mais beta 1 x', mais o valor esperado de 1 sobre n somatório dos erros dado x, certo? N é o tamanho da nossa amostra, supostamente conhecido, né? A gente sabe qual é o tamanho da nossa amostra, que a gente tem acesso. 1 sobre n sai para fora do valor esperado. O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, então esse somatório também sai para fora da esperança, e a gente então tem 1 sobre n somatório do valor esperado do erro dado x. E aqui nós vamos utilizar a nossa terceira suposição. O valor esperado do erro dado x é igual a 0. Substituindo aqui, esse termo vai sumir. Então o valor esperado de y' vai ser igual a beta 0 mais beta 1 x', certo? Então, substituindo, certo, esse valor esperado aqui, a gente vai chegar aqui, o valor esperado do estimador de μ² para beta 0 é igual a beta 0 mais beta 1 x' menos x' beta 1, viu, pessoal? Beta 1, esse chapéu aqui não existe, aqui é o parâmetro, não o estimador, certo? Então eu vou cancelar esse termo com esse termo aqui, e a gente vai chegar então que o estimador de μ² para beta 0
é não viciado, é um estimador não viciado, ou seja, a média dele é igual ao parâmetro populacional de que ele está estimando. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Estimadores, né? Os estimadores para beta 0 e para beta 1 de mínimos quadrados ordinários são estimadores não viesados. E para chegarmos a essa conclusão, precisamos apenas de 3 suposições: de que o modelo é linear, de que nós temos acesso a uma amostra aleatória e de que o valor esperado do erro dado x é igual a 0, certo? Então, a suposição 4, a suposição de homocidacidade de variância, não foi utilizada. O que isso significa? Isso significa que, se nós ajustarmos, certo, um modelo de regressão linear a uma base de dados, certo, e nós formos fazer uma análise para verificar se os pressupostos do modelo estão sendo atendidos, tudo bem? Se por acaso o modelo não tem variância constante, certo? Ou seja, a suposição 4 está sendo violada, isso não significa que os estimadores sejam viesados, certo? Porque o fato dos estimadores de mínimos quadrados serem viciados ou não independe se a variância do modelo é constante ou não, tudo bem? Então, para o viés dos estimadores de mínimos quadrados, a gente não precisa da suposição de homocidacidade, de que a variância do nosso modelo é constante, tudo bem? Só que o viés é uma das propriedades que a gente quer do estimador, certo? A gente quer que o estimador seja não viesado e a gente quer que o erro quadrático médio seja o menor possível, certo? Ou seja, no caso de estimadores não viciados, nós queremos que a variância do estimador seja a menor possível, tudo bem? Então, para isso, a gente vai calcular a variância do estimador para beta 0 e beta 1, ok? Então, a gente vai começar calculando a variância do estimador para beta 1, porque o beta 0 depende do estimador beta 1, certo? Então, a gente vai calcular primeiro para o beta 1. Então, a gente vai utilizar a mesma forma que a gente utilizou para calcular o valor esperado. Então, a variância de beta 1 chapéu vai ser igual à variância dessa razão, né? Para facilitar, certo? Facilitar a minha vida, em vez de eu ficar carregando esse somatório aqui, eu vou carregar o S de xx, ok? Então, em vez de somatório aqui, eu vou estar carregando o S de xx, certo? Então, a variância dado x, certo? Dado x, né? O x é fixo, o x entre aspas é uma constante, então esse S de xx, que só depende, né, da nossa variável x, ele vai sair da variância, certo? Quando uma constante sai da variância, ela sai da variância elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre S de xx elevado ao quadrado, vezes a variância do somatório de xi menos x barra, que multiplica y dado x, certo? Agora, variância da soma é a soma das variâncias? Não, certo? Em geral, não é, mas nesse caso vai ser. Por quê? Porque a gente está supondo que a gente tem acesso a amostra aleatória, certo? Se a gente está supondo que a gente tem acesso a amostra aleatória, isso significa que o par de observações são independentes, ou seja, o x1 e o y1 é independente do x2, y2, que é independente do x3, y3 e assim por diante, certo? Então, aqui a gente vai ter observações independentes. No caso de observações independentes, a variância da soma vai sim ser a soma das variâncias, certo? Então, esse somatório aqui vai sair dessa variância e o xi menos x barra também vai sair da variância. Só que o xi menos x barra vai sair da variância elevado ao quadrado. Então, a gente vai ficar, né, por independência, tudo bem? Por independência, que o somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido pelo S de xx elevado ao quadrado vezes a variância da nossa variável resposta, dado x. Então, utilizando a suposição 1 de que o nosso modelo é linear, vou substituir, né, esse y dentro da variância e a gente vai ficar com
a variância de beta 0 mais beta 1x mais o termo de erro. Agora, olha só, a variância de uma constante, ela é zero, né? É uma constante, não existe variabilidade. Então, beta 0 é fixo, é uma constante, certo? Então a variância dele é zero. Esse cara aqui vai zerar. O beta 1 é fixo, então a variância dele também é uma constante, certo? O xi é dado x, né? Dentro dessa variância aqui, dado x, ele é, entre aspas, também uma constante, ele é fixo. Então, esse termo aqui também vai zerar. Então, vai ficar só a variância do termo de erro, certo? E esse cara aqui, ó, esse cara aqui nada mais é do que uma das formas, né? Uma das fórmulas para calcular a variância de xx. Então, esse cara aqui é o S de x. S de xx. Então, vai ficar S de xx dividido pelo S de xx elevado ao quadrado vezes a variância do termo do erro. E, utilizando a suposição 4, né, a suposição de homocedacidade de variância, de que a variância é fixa e igual a sigma 2, a gente chega aqui, a variância do beta 1 chapéu vai ser igual a sigma 2 dividida por S de xx, certo? Esse 2 aqui não existe, tá errado, né? Porque eu estou cancelando esse S aqui, então vai ficar 1 sobre, eu vou cancelar um dos S que tem aqui, né? Esse 2 aqui vai sumir, então vai ficar 1 sobre o S de xx. Então é sigma 2 dividido pelo S de xx. Variância de beta 0 chapéu, né? Do estimador de mínimos quadrados para beta 0. Então a variância de beta 0 chapéu dado x vai ser igual à variância da média amostral da nossa variável resposta menos a variância da média amostral da nossa variável independente vezes o estimador de beta 1, certo? E essa variância aqui, certo? A variância dessa soma aqui vai ser igual à variância da média amostral mais a variância da média amostral da nossa variável independente vezes o estimador de beta 1. Aqui eu vou fazer um disclaimer, certo? A gente teria que calcular aqui um termo de covariância, certo? Covariância entre y barra e x barra beta 1, tudo bem? Essa covariância, ela é um pouquinho complicada de se calcular, mas ela é zero, tudo bem? No final das contas, ela vai zerar. Então, fiquem sabendo que existe um termo aqui, certo? Que a gente teria que calcular a covariância, mas de qualquer maneira essa covariância vai ser zerada, tudo bem? Porque não é claro de que a média vai ser independente, né, do parâmetro do estimador de beta 1. Porque esse cara aqui, ó, ele depende da variável resposta também, né? Então não é claro de que esses dois termos aqui vão ter covariância igual a zero. Então vai ficar a variância da média amostral da nossa variável resposta mais a variância da média amostral da nossa variável independente vezes o estimador de beta 1, certo? Agora, dado x, né, o x barra pode sair da variância e o x barra ele vai sair da variância elevado ao quadrado, certo? E a gente vai ter então aqui, ó, a variância de beta 1 chapéu dado x, certo? Que a gente já calculou, a gente viu que é sigma 2 sobre o S de xx. Então, substituindo, a gente vai ter variância da média amostral da nossa variável resposta menos a média amostral da variável independente elevado ao quadrado vezes sigma 2 elevado ao quadrado dividido por S de xx, certo, pessoal? Não tem esse 2 aqui. Acho que eu errei o slide todinho. Eu peço desculpas aí para vocês. Sobre o S de xx, esse 2 não existe, tudo bem? Então, o que é que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que calcular a variância da média amostral da variável resposta dado x, certo? Então, utilizando a nossa primeira suposição, a gente sabe que a média amostral, né? Média amostral da nossa variável resposta é igual a beta 0 mais beta 1 vezes a média amostral da nossa variável independente, né, da nossa variável explicativa, mais a média do erro. Substituindo dentro dessa variância, a gente vai ter que a variância de y barra vai ser igual a variância de beta 0 mais a variância de beta 1 x barra mais a variância da média do erro, ok? Agora, beta 0 é uma constante, certo?
Então, variância de uma constante é zero. Então, esse termo aqui vai sumir. Beta1 constante, certo? E o x barra, dado x, ó, dentro dessa variância, dado que o x é conhecido, isso aqui também é um termo constante. Então, esse termo aqui, a variância dele vai zerar. Então, no final das contas, eu vou ficar apenas com a variância da média do termo de erro. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a variância de y barra vai ser igual à variância da média do termo de erro. Mas quem é a média do erro? A média do erro é 1 sobre n somatório dos erros, certo? 1 sobre n é conhecido, sai da variância elevado ao quadrado, certo? A variância da soma, nesse caso aqui, vai ser a soma da variância, porque a gente está supondo uma amostra aleatória, ou seja, que as observações são independentes. Então, vai ficar 1 sobre n ao quadrado, somatório da variância do termo do erro. E aqui a gente vai utilizar a nossa quarta suposição, de que a variância do erro dado x é igual a sigma 2. Então, a variância de y barra vai ser igual a 1 sobre n ao quadrado, somatório de sigma 2, certo? Estou somando esse sigma 2 n vezes, então vai ficar 1 sobre n ao quadrado vezes n sigma 2. Vou cancelar n com n, e a gente tem então que sigma 2 sobre n, certo? Substituindo essa razão nessa variância aqui, então a gente chega que a variância do estimador de mínimos quadrados para beta 0 vai ser igual a sigma 2 sobre n menos a média mostrada da nossa variável independente vezes sigma 2 dividido pelo s de xx, pessoal. Esse 2 aqui não existe, tudo bem? Ou sigma 2 que multiplica 1 sobre n menos a média mostrada da nossa variável independente elevado ao quadrado dividido pelo s de xx. Novamente, esse 2 aqui não existe. Então, a gente tem acesso agora à variância, né, do estimador de beta 0 e do estimador de beta 1. Então, resumindo, o beta 0, chapéu, né, o estimador de mínimos quadrados para beta 0 é o estimador não viciado. A média dele é igual ao parâmetro populacional. E agora nós temos acesso à variância desse estimador. E a mesma coisa para o estimador de mínimos quadrados de beta 1, né? A média, ele é um estimador não viciado, a média dele é igual ao parâmetro populacional. E nós temos acesso agora à variância desse estimador. Então, para chegarmos, né, a esses resultados, nós utilizamos, né, as quatro suposições: modelo linear, amostra aleatória, valor esperado do erro é igual a zero e a variância é constante. Tudo bem? Então, né, tendo em posse, né, sabendo que os estimadores de mínimos quadrados são estimadores não viciados e sabendo agora, né, a forma para calcular a variância deles, nós chegamos agora no teorema de Gauss-Markov, certo? Que é o principal teorema da teoria da regressão linear. Tudo bem? Então, o que o teorema de Gauss-Markov fala, certo? Dadas as posições, dado que essas posições estão sendo atendidas, a gente vai ter o seguinte resultado: que os estimadores de mínimos quadrados são os melhores estimadores possíveis. Em que sentido? No sentido de ter a menor variância. Ora, se fosse a menor possível, ou seja, neste caso é a variância. A variância desses estimadores são as menores, ok? Mas elas são as menores entre todos os estimadores possíveis? Não, ela é a menor entre uma classe linear de estimadores, ou seja, entre os estimadores, certo? Que são formados através de uma combinação linear de x e y, certo? Os estimadores de mínimos quadrados, eles são os melhores, os que têm a menor variabilidade, certo? E nós chamamos, né, os estimadores de mínimos quadrados de BLUE, certo? Best Linear Unbiased Estimator, ou seja, eles são os melhores estimadores lineares não viciados. Então, basicamente, o teorema de Gauss-Markov fala que os estimadores de mínimos quadrados são os melhores estimadores possíveis, né, entre as classes de estimadores lineares. Tudo bem? Então, pessoal,
nossa aula acaba aqui, certo? No Teorema de Gauss-Markov. Eu sei que foi uma aula um pouco teórica, mas eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, né, que eu vou tentar pegar essa teoria que a gente viu até agora, e trazer um pouco para a prática. Então, pessoal, é isso. Bom estudo a todos e até a próxima aula.